sexto ano, tudo bem? Prontos aí para viajar na história? Vamos fazer a correção da semana 7 do PET 4 complementar, que vem trazer para nós o aprofundamento nos estudos sobre a sociedade medieval. Como que era organizada ou como que estava dividida essa sociedade na Idade Média? Nós representamos, por uma pirâmide social dividida aí em três partes. No topo, nós sabemos que está o rei, O rei, ele era o soberano, porque essa era uma sociedade absolutista, no qual o rei tinha poder absoluto. Nós chamamos de primeiro estado ou primeira ordem o clero, que era a Igreja Católica, dividida aí em clero regular e clero secular. Eram os bispos, os frades, os papas, Todos esses aí faziam parte do clero. No segundo estado, nós temos a nobreza, os cavaleiros, os senhores, os bispos. Os bispos estavam no primeiro, os cavaleiros, os senhores, as princesas. Esses eram da nobreza, tinham a função de guerrear e, juntamente com o clero, eram isentos de impostos. Nós temos o terceiro aí, os servos. Quem eram os servos? Os camponeses, os comerciantes e os trabalhadores. Esses pagavam impostos, e não tinham privilégios nenhum. Eram os sustentadores de toda essa sociedade. Lembrando que na sociedade medieval, todo mundo vivia no feudo, Fugindo aí das invasões bárbaras, todo mundo fugiu para o feudo. E lá no feudo tinha a parte dos senhores e a parte que cabia aos servos. Vamos então às atividades. 1. A imagem mostra como era composta a sociedade feudal da época. Para cada personagem, dê a camada social correspondente. O 1 aí, gente, é um membro da Igreja Católica, ele fazia parte do clero, O 2 aí, nós estamos vendo que é um guerreiro pela armadura, então ele fazia parte da nobreza. O 3, nós estamos vendo que ele está com uma pá aí, e uma roupa de trabalhador, então ele era o servo. Questão 2. Observe a imagem abaixo e faça o que se pede. A imagem, gente, como está escrito aí, é o exemplo de um feudo, Dividido em suas partes, mostrando aí cada parte do feudo. Letra A. Utilize os números abaixo para indicar na imagem da página anterior quem foi o responsável por cada um dos mansos representados. Nós temos aí o manso senhorial. Quem é o responsável? É o senhor feudal, o 1. Lembrando que era do senhor feudal, essa produção era para ele, mas quem produzia eram os servos, 2 aí seria o manso servil, O manso servil era de responsabilidade do servo, era a parte onde o servo produzia em um dia da semana para o seu próprio alimento, para a sua própria alimentação. 3 aí seriam o manso comunal, Eram as terras de uso comum, tanto do senhor quanto dos servos. Lá ficava o moinho, e outras atividades que todos iam precisar. Letra B. Circule na imagem anterior a construção que era a residência do senhor feudal. Olha destacado aí, era o castelo, O senhor feudal vivia no castelo, cercado aí por fortes muralhas. Aquele castelo que a gente vê nos filmes aí, onde as princesas e os príncipes ficavam. Pessoal, fechamos aí mais uma correção. Obrigada por participar. Não esqueçam de enviar as atividades. Um abraço e até a próxima.